Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal JCTube. Depois de um bom tempo aí sem trazer conteúdo, hoje eu tô com um vídeo que já fazia tempo que eu tinha vontade de postar e acabou que nunca deu tempo, nunca deu certo, né? Nunca deu tempo. Então, para você que gosta de eletrônica, para você que gosta de fazer seus projetinhos artesanais, fica ligado nessa ideia. Nós vamos hoje falar um pouco sobre o multímetro, essa ferramenta básica que você tem que ter em casa e tem que entender todas as funções que o multímetro disponibiliza para você, ok? Então vamos para o vídeo. Bom, então aqui eu tenho um modelo de multímetro. Esse aqui foi comprado no site da China, mas também já tem aqui no Brasil em diversas lojas para vender. É um modelo bem simples, tá? Tem a diferencial que ele é emborrachado, tem essa capinha de borracha aqui para proteger de quedas e também dar uma pegada mais firme, né? Mas nada demais. Também tem esse descanso de mesa, você pode deixar ele na bancada, né? De forma que você consegue ver com mais facilidade, tá bom? Vamos lá. Também tem a função Hold, que ela trava os dados que estão na tela. Tem o backlight também, que ajuda, ilumina aqui o fundo, né? Mas vamos deixar de papo e vamos então para as funções desse multímetro. Todo multímetro deve acompanhar as pontas de prova. Normalmente vem nesse padrão de cores, porque é o negativo e o positivo. Então fica mais fácil de você trabalhar em componentes eletrônicos, identificando tensão e corrente, tá? Aqui, observe que nós temos 3 entradas para a ponta de prova. Nós temos 2 tipos de leituras diferentes. Uma para diversos componentes eletrônicos e também tensões, e uma específica para tensões acima de 200 miliamperes. Eu vou falar disso já, tá? Então, o conector preto sempre vai vir aonde está escrito COM, aí no seu multímetro, ou aonde tem um esquema desenhado aqui, ó, que ele compartilha dos mesmos conectores. Já a ponta de prova vermelha, ela pode ocupar 2 posições diferentes. Aqui, do lado esquerdo, onde tem escrito 10 ADC, é 10 amperes corrente contínua. Então, se você for ler uma corrente de algum equipamento que seja acima de 200 miliamperes, você deve usar essa ponta de prova nessa posição, juntamente, lógico, com a ponta de prova negativa na função COM. Voltando aqui ainda a esse conector, o conector restante, vocês podem observar que ele tem uma escrita aqui, ó, Max 600V, e aí o símbolo de corrente contínua e de alternada, em cima alternada e embaixo contínua. Então ele consegue ler até 600 volts, tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua. Consegue ler no máximo 200 miliamperes e consegue ver aqui, ó, resistência em ohms. Então, basicamente, nessa função aqui, nós vamos usar quase todo o multímetro, exceto para uma leitura, que é justamente essa aqui, que é a 10 amperes. Ou seja, a partir de 200 miliamperes, a gente tem que mudar para essa função aqui, senão a gente vai danificar o equipamento. Bom, então já entendemos como é que funciona a conexão dos 3 pontos, né, das 3 entradas. Vamos então falar sobre as funções. Na posição central, lógico, está escrito OFF, então é a posição de desligamento do nosso multímetro. Quando a gente passa para a faixa branca próxima aqui, ó, eu falo faixa branca para vocês identificarem aqui no meu multímetro, mas não é nenhum padrão entre esses componentes, tá? Entre esses equipamentos. Mas no meu aqui está pintado de branco. Deixa eu usar essa ponta de prova para ficar melhor. E aí nós temos 600 volts e 200 volts. Tá aqui o V e tá aqui o tio. Ou seja, aqui é o campo de leitura de voltagem de corrente alternada. Ok? Então toda vez que tiver esse tiozinho é corrente alternada. Então nós temos aqui a escala de 600 volts e temos a escala de 200 volts. Passando mais adiante, a gente entra na faixa verde, que é a faixa de amperagem, tá? Mais conhecida como corrente. Na verdade é corrente, mais conhecida como amperagem, né? Então tá aqui o A, e note que tem uma linha e um pontilhado, ou seja, corrente contínua. Então nós vamos ler a determinada corrente
determinado componente eletrônico, né? Ou mesmo de uma bateria, tá? E aí a gente tem essa função aqui, ó, microamperes, a função não, são as escalas, né? Microamperes até 200 microamperes, até 2 miliamperes, até 20, até 200 miliamperes e a última até 10 miliamperes. Então, recapitulando o que a gente falou no começo, até essa função aqui, eu uso o borne vermelho aqui, ó. Ok? Está escrito também no multímetro, ó, 200 miliamperes max. Então, até aqui eu consigo ler usando esse borne ou ponta de prova nessa posição. Se eu tiver querendo medir medir não, né? Verificar uma corrente maior que 200 miliamperes, eu tenho que substituir para cá, ó. Tenho que mudar daqui para cá. Lógico, mantendo aqui o com no meio, tá bom? Bom, então passemos para a próxima faixa branca, que é o HFE. A medida de ganho de transistores, tá? Então, transistores tipo NPN e PNP, como vocês podem ver aqui na descrição, podem ter o seu ganho medido através dessa função. Para isso, a gente não vai usar as pontas de prova. A gente usa esse painelzinho aqui, ó, que já tem cada furinho desse já tem um encaixe para cada transistor, seja ele NPN ou PNP. Então, por isso que você pode ver aqui, ó, dois emissores, um coletor e um base. Isso é para poder você conseguir encaixar qualquer tipo de transistor aqui, tudo bem? Sabemos que o transistor, cada um deles tem um coletor, um emissor e uma base, né? Então você vai ver como ele se encaixa perfeitamente aqui para você ter a medida de ganho, tudo bem? Passemos então para a próxima fase, que é essa faixa vermelha. Ela tem dois indicativos aqui, um indicativo de sinal de bip e um indicativo de continuidade. Esse indicativo de continuidade é usado para teste de LED, teste de transmissão de sinal ou de corrente, de tensão e tudo mais. E o bip indica que esse equipamento é equipado com o bip. Bom, então eu afastei um pouco a câmera para vocês observarem o teste que nós vamos fazer de continuidade, tá? Então eu tenho aqui ponta de prova positiva e negativa e um sinal está saindo daqui e precisa chegar aqui. Se isso acontecer, vai ocorrer o bip, ó. O bip acompanhado de um número no meu mostrador. E esse número, quanto menor for, mais fácil esse sinal está chegando na outra ponta. Mais fácil o sinal está saindo daqui e chegando aqui, tá? Se esse número for muito alto, significa que está saindo muito sujo, né? Então tem alguma resistência no caminho. Provavelmente não vai nem apitar, ele vai só dar o número aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer um teste aqui com alguma coisa. Ó, tem uma chave aqui. E eu consigo testar, ó, essa chave aqui é de 3 posições. Então, no meio, em cima e embaixo. Aí se eu quiser saber, depois de instalada, quais são os componentes aqui atrás, quais são os terminais que estão conectados quando a chave está nessa posição, é muito simples. Eu sei que a do meio normalmente é a comum. Essa do meio aqui, ó. Então eu vou conectar no meio, tá? E aqui ele tá vendo, não sei se tá para ver no vídeo aí, tem número 1, 2 e 3. Eu tô com o negativo posicionado no 2, então eu vou clicar aqui no 1, ó. Não deu nada. Ou seja, não está tendo continuidade. E se eu vier no 3, deu continuidade. Vou mudar a chave de posição. O lado oposto. Aqui não vai dar nada. E aqui sim vai dar sinal. Se eu puser no meio, então, nenhuma das duas pontas deve dar sinal. Tá? Então aqui eu descobri quais são os conectores que estão interligados. Então, na situação que você usar uma chave dessa, você vai saber como conectar certinho para saber para funcionamento correto, né? Caso a chave esteja ruim, você não vai ter essa numeração baixa e nem mesmo esse bip. Você vai ter um número bem maior, mais ou menos assim, ó, variando, e não vai apitar. Então você vai saber que essa chave não está boa, tem algum problema com ela. Assim também com qualquer outro componente.
Eu vou dar mais um exemplo de teste de continuidade com esse potenciômetro, tá? Temos aqui um potenciômetro B10K. E aí, deixa eu cortar esse fiozinho aqui dele. E nós vamos testar continuidade. Por exemplo, eu vou pegar aqui o knob e vou rodar todinho o eixo, né? Vou rodar o eixo todinho para um lado. Aí eu quero saber qual desses pinos aqui embaixo, qual desses terminais está conectado com o do meio quando o eixo está todinho girado. Simples. Como o do meio é o que eu preciso saber, é o comum, né? Eu mantenho aqui conectado no meio, dá para ver aí. E vou vir com o multímetro aqui, ó. Olha lá, apitou. E já não é mais aquele número baixo, 01, 02, ó. É 012. Mas isso aí já é suficiente para dar continuidade. Se eu vier do outro lado, ó, não deu nada. Tá? Então eu vou afastando devagarzinho aqui o eixo. E esse número tende a aumentar. Ó, já é 300 e já não está mais apitando. Aqui já é 1400, não vai mais apitar. E vai chegar num ponto que ele não vai mais nem... Ó, tá aí, ó. Não deu mais nada. Tá, então eu consigo também fazer esses testezinhos aí com multímetros. Com potenciômetros, perdão. Aproveitando esse potenciômetro B10K aqui, vamos passar para a próxima escala do nosso multímetro, que é justamente essa próxima faixa verde aqui, onde tem 200, 2 km, 20 km, 200 km e 2000 km. Eu acredito que seja isso. 2000 km, perdão. Deixa eu só checar se é isso mesmo. 200 km, acho que é 2000 km aqui. Então vamos lá. O que acontece? Geralmente os componentes que têm resistência, ele tem um valor. Seja resistor, seja qualquer outro equipamento, ou mesmo um potenciômetro desse. E esse aqui é o B10K, correto? Sendo que eu conheço a resistência dele, eu devo colocar o equipamento aqui numa escala maior, igual ou maior ao máximo do meu componente. O máximo é 10, então eu vou colocar, não tem de 10, eu vou colocar de 20. Com o multímetro setado em 20, eu venho aqui no meu potenciômetro e nas duas extremidades eu conecto as pontas de prova. E ele tem que me mostrar a resistência máxima. Então, como vocês podem ver, eu estou com os dois pinos das extremidades conectados, um no vermelho e outro no preto, e ele me deu 9,64. Então, uma resistência até um pouco menor que os 10, mas que está na margem de erro, tá bom? Então, nosso potenciômetro tem a resistência e está com a trilha de carvão perfeita, né? Agora nós vamos testar o cursor dele, o eixo. Eu escolhi um dos dois aqui para me manter, vou manter conectado. Eu vou escolher esse aqui, tá? Pronto, mantive conectado. Vou rodar o meu eixo todinho para o lado esquerdo aqui, ó, e vejo a resistência mínima, 0,20, 0,19, tá variando. Então, tá na resistência mínima, porque eu rodei o eixo todinho para o lado esquerdo, que é justamente no lado esquerdo onde está a minha ponta de prova, né? Tudo bem, então vamos girar esse eixo para mais ou menos no meio. Ele deve dar aí em torno de 4, 5 ou 5,5 ohms de resistência. Esse potenciômetro já não está tão bom. Aí, ó, 4,90. Vamos manter essa mesma pegada e rodar todinho para o final. Ele tem que dar aqueles 9 e alguma coisa que deu no começo do vídeo. Ó, 9,67. Tá? Então, com essa escala a gente consegue medir a resistência de determinados componentes. Esse aqui é um componente de resistência variável, mas existem os componentes de resistência fixa, como diodo, resistor, LED e por aí vai, né? Então, é uma forma de você testar esses componentes. Passando, então, para a última faixa aqui do nosso multímetro, nós temos um
e o sinal de contínuo. Então, aqui a gente vai ter a escala de tensão para corrente contínua. Tensão desde 200 milivolts até 2 volts, 20 volts, 200 volts e o máximo 600 volts. Tá? Então, qualquer tipo de bateria, qualquer tipo de equipamento aí que tenha uma tensão de funcionamento, você pode verificar, desde que seja de corrente contínua, você pode verificar através das duas pontas de prova, um ano negativo e um ano positivo. Tá? E o fato legal aqui é que se você conectar de forma invertida, não vai acontecer nenhum dano nem para a bateria, nem para o equipamento, tampouco para o multímetro. O que vai acontecer é que o multímetro vai te dar a informação correta com um sinal de negativo aqui na frente, significando que você está conectando errado ou que aquele equipamento tem a tensão invertida. Aí você inverte aqui na ponta de prova, vai de novo, você vai ter como resposta o mesmo valor sem o sinal de menos. Ok? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. A intenção desse vídeo é ajudar aquelas pessoas que estão começando na eletrônica recentemente, ainda não tem tanta experiência assim, tá? E que não tem um multímetro. Com relação a tipos de multímetro, nós temos o digital e o analógico. Todos eles fazem a mesma função,